Senhor, enxergamos o Senhor em nosso dia a dia. Limpe os nossos olhos, para que possamos enxergar o Senhor ainda mais. Que os olhos dos nossos corações sejam desobstruídos pelo Teu poder de amor, para que a gente tenha ainda mais intimidade contigo. Que as coisas do mundo e as lutas do dia a dia não ofusquem o brilho da Tua glória em nossas vidas. Obrigado porque Tu és o homem da cruz ao lado. Obrigado porque o Senhor sofreu o nosso sofrimento. O Senhor levou a nossa dor. Tu não és um Deus longe de sofrer. Tu sabes o que passamos. Por isso Tu és o nosso Redentor. Por isso Tu és o nosso sumo sacerdote. Por isso Tu és o nosso Senhor amado, o amado da nossa alma. Continue falando conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, vamos ver o que o Senhor tem para nós hoje à noite, para ouvirmos também o que Ele tem para nos dizer. Eu convido você a abrir sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, refletindo sobre oração. O que a oração faz na gente? O que a oração faz conosco? De fato, alguns efeitos desta vida de oração. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, eu leio a partir do versículo 8. Texto que fala sobre Eliseu, o sucessor de Elias, agora o homem de Deus entre o povo de Israel. Esses homens de Deus representavam o próprio Deus, a presença de Deus no meio da história. E aqui a gente vê Eliseu. Segundo Reis, capítulo 6, leio a partir do versículo 8. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que ele o tinha avisado. E assim se salvou, não uma, nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra eles, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E o guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Isso é, os mataremos? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr diante deles pão e água para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei um grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra,
de Israel. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Uma vida de oração é uma vida que nós experimentamos revelações do Senhor. Irmãos, eu acredito que Deus é um Deus que nos revela. Há um texto que, se algum irmão puder ler, por favor, está em Daniel, capítulo 2, versículo 22. Ou eu leio e os irmãos podem acompanhar. Daniel 2, 22. Diz, ele revela o profundo e o escondido. Deus, ele faz isso. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Jeremias 33, verso 3 diz, ele invoca-me e responder-te-ei, e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me, e eu vou mostrar para vocês coisas que você ainda não sabe. Está oculto, e você ainda não sabe. O que estava acontecendo nesse episódio é que o rei da Síria, ele tramava algo para fazer emboscadas contra o reino de Israel. Só que Deus revelava por onde eles vinham, e quando eles chegavam, o povo de Israel já tinha se afastado do local da emboscada. E o rei disse, só pode ter um dedo duro aqui no meio da gente. Entre os meus oficiais, quem está revelando ao povo de Israel os meus planejamentos? E o homem diz, ninguém. É porque lá do lado de Israel tem um homem de Deus que ora, e lá Deus revela para ele o que o Senhor fala no teu quarto sozinho. Que Deus é esse? Esse Deus que quando nós oramos não existe barreiras, paredes e limites para que Ele fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Irmãos, como nós perdemos na vida cristã quando nós nos afastamos da vida de oração. Deus tem tanto para nos revelar, tanto para nos mostrar, tanto para falar conosco. E uma vida de oração frágil é um forte candidato à derrota. Porque não estaremos prontos para os embates dos inimigos. Não estaremos prontos. Vida cristã frágil, forte candidato à destruição. Uma vida de oração é uma vida que abre olhos. Perceba que aqui é uma dinâmica. Abre olho, fecha olho, abre olho, fecha olho. Isto é a oração de Eliseu. Senhor, eu peço, abra o olho dele aqui para que ele veja. Através das orações, nós podemos ter uma visão que nós ainda nunca tivemos. A oração faz com que a gente abra os nossos olhos. Ouvi um testemunho quando eu ainda era criança. 8, 10 anos atrás. Testemunho quando eu era criança. Pastor Jailson, se não me falha a memória, um nome parecido com esse. Já compartilhei com os irmãos de que pessoas entraram na sua casa para roubá-lo. Esses ladrões que entram à noite. E quando eles se depararam, algo extraordinário estava acontecendo. A cama deste homem e da sua esposa tinha um círculo de fogo ao redor da cama. Quando foram no quarto dos filhos, viram círculos de fogo ao redor das camas. Eu creio nisso. Eu creio nesse Deus que monta exércitos de fogo ao redor do povo dele. Vem combatentes, vem cavalos, e o moço, quando se depara com aquele inimigo todo, com todo aquele poder, está somente ele e Eliseu, ele diz, ai, porque agora ficou feio para a gente. E a oração é, Senhor, abre os olhos dele, abre os olhos dela, abre os olhos para que possamos ver aquilo que o Senhor tem feito por nós, a tua proteção e o teu cuidado ao redor das nossas vidas. Senhor, abre os nossos olhos para que nós entendamos que nós não estamos sozinhos. Que se estamos vivos até hoje, é porque existe algum poder que nos protege, nos guarda, nos livra. Existe fogo ao nosso redor, nos guardando. Isso é Deus em nós. Proteção divina conosco. Senhor, abre os olhos para que a gente consiga enxergar mais verdades espirituais. Nós estamos enxergando tantas verdades humanas, mundanas, terrenas. Nós só nos sentimos protegidos com cadeados e ferrolhos.
Seria tão bom a gente conseguir abrir os nossos olhos para saber que a nossa proteção é muito maior do que isso. Que nós podemos caminhar certos de que ao nosso redor existe uma proteção que não dependeu da nossa força, mas que nos foi revelada através da oração. Eu sei quem cuida de mim. Eu sei quem cuida de mim. Da mesma forma, a oração tem poder para fechar o olho. Coisas que a gente não adianta mais você estar olhando para isso. Por que você só vê isso? A oração de Eliseu, no versículo 18, se ele orou no versículo 17 para que olhos sejam abertos, ele ora no versículo 18 para que olhos sejam fechados. Para que os seus inimigos não os vejam. Mas só que na verdade, na vida cristã, a gente também não pode olhar tudo. Quem dera se a gente pudesse olhar para algumas coisas e não enxergá-las mais. Tem coisas nas nossas vidas que a gente tem que ficar cego. É sobrevivência. Senhor, fecha os meus olhos. Eu não quero mais ver isso. Fecha os meus olhos. Eu não quero mais me deparar com isso. Fecha os meus olhos. Eu não quero mais ver defeito alheio. Fecha os meus olhos. Eu não quero mais enxergar pecado no outro. Fecha os meus olhos. Eu quero ver o que existe de belo no outro. Eu não quero mais ver o que é arriscado na vida do outro. Eu só enxergo defeito, eu só enxergo deformidade, eu só enxergo o que não deveria enxergar. Senhor, fecha os meus olhos. Que oração fantástica. Senhor, eu peço, fecha os olhos. Fecha os meus olhos para tantas coisas, tanta coisa que eu não queria mais ver. Nem poderia mais ver e nem vale a pena mais ver. Vale a pena a gente orar dizendo, Senhor, fecha os meus olhos. Isso aqui é tudo resultado de oração. Uma vida de oração que muda as nossas armas, gente. Esta oração mudou as armas. Porque quando este povo está cego, percebe? É o exército inimigo que agora chegou diante de mim e eles estão cegos, vulneráveis, prontos para serem abatidos. O que vai acontecer agora? O que acontece agora é que Eliseu ele vai exercer tipo um pastoreio. Porque vai pegar esses homens pela mão e vai conduzi-los até um determinado local. Acontece tipo um cuidado com os inimigos. A oração começa a mudar as nossas armas. Os nossos inimigos não são mais as pessoas a serem abatidas. Os nossos inimigos são pessoas que serão agora alvos da nossa misericórdia. E isso quem faz é poder de oração. Porque quando nós observamos a palavra, o Senhor diz, aqueles que te amaldiçoam, ore por eles. Interceda por aqueles que amaldiçoam você. Por quê? Porque a oração muda a arma. Eu não sou mais o vingativo, eu não estou mais armado contra. É incrível o poder da oração que muda os nossos sentimentos de vingança. Eu acredito que muitos, eu fico pensando, gente, que eu acho que vai ter gente que vai ficar muito frustrado se o inferno tiver pouca gente. Eu acho que tem alguns crentes que vai ficar muito chateado se o inferno tiver pouca gente. Pouca gente. Entendeu? O céu bem povoado e o inferno pouquinha gente. Tristeza mesmo é se o inferno tiver evacuado, assim, sem ninguém. Todo mundo subiu. O coração é tão ruim, mas tão ruim, que eu acho que o desejo é que o inferno tivesse bem muita gente, principalmente aqueles que nos fizeram mal, for queimar no fogo do inferno, e o céu, eu, minha família, o pessoal que a gente ama. Alguns da igreja. Esse é o sentimento que habita no coração de muitos. Não fala, mas é. Porque a vingança, o desejo de vê-lo ao pó e no rala, faz com que isso tenha implicações sérias na vida de oração. Por isso que a arma muda. E isso contamina a alma e mata a gente, quando a gente tem sentimento de vingança, de ódio, de amargura, essas coisas. O inimigo está diante de mim. Aquela pessoa que me fez mal. Aquela pessoa que puxou meu tapete. Aquela pessoa que me feriu. O que me abandonou. O que abusou de mim. Está diante de mim agora. E o que eu faço? Se for um homem de oração, e se for uma vida de oração, as suas armas são outras. O que vai acontecer? Ele vai agora exercer misericórdia.
leva essa galera até ao rei de Samaria. E quando chega lá no meio de Samaria, que é a capital de Israel, que é onde o rei realmente estava, o rei de Israel, o rei pergunta: vamos matá-lo agora? Esse de jeito nenhum. Mate no campo de guerra. Na guerra você mata, porque na guerra ou mata ou morre. Ambiente de guerra é guerra, mas agora é ambiente de misericórdia. Agora a gente vai dar pão para eles, vai dar água para eles. E aí eu me lembro do texto de Romanos, que diz: se o teu inimigo tiver fome, dê de comer. Se ele tiver sede, dê de beber. E aí você vai amontoar a brasa viva na cabeça dele. E isso é tão ruim a gente fazer, que a partir desse dia não houve mais guerra contra a Síria. A gente é tão derrotado na história, que a partir desse dia não tem mais guerra. Como foi que a gente venceu a guerra? Pela misericórdia. Sabe por que a nossa vida nunca termina de ser uma guerra? Porque a gente sempre promove mais guerra. Sabe por que a crise conjugal nunca acaba? É porque não há gritos de misericórdia. E não há atos de misericórdia. Só há cobrança. Sabe por que a família sempre vive um campo de guerra? Sabe por que a igreja é um ringue? É porque muitas vezes não existe misericórdia um com o outro. Não toleramos o erro. Não toleramos o tropeço. Não toleramos a falha. Não aceitamos que alguém erre contra nós. E quando ninguém pode errar contra nós, agora as nossas armas vão ser armas de vingança. Meus irmãos, que coisa fantástica, uma oração que pôs fim a uma guerra. Orando? Não, orando não, agindo. Agindo. Eu preciso abrir olhos para algumas coisas. Eu preciso parar para ouvir as revelações que Deus tem me dado. O que Deus tem me falado, Ele vai me dizer. Eu vou ter que fechar olhos para muitas coisas. E as minhas armas vão ter que mudar. Não pode ser mais as mesmas armas. Porque senão a guerra não acaba. A guerra não encerrou porque orou. A guerra encerrou porque os resultados da oração foram vivenciados. A gente não ora. Ponto. A gente ora, muda, faz e a gente colhe os frutos. Não substitua oração numa omissão daquilo que tem que ser feito. A oração muda a gente. A oração não muda o contexto. O objetivo principal da oração é nos mudar. Depois que ele nos muda, você vai ver, vai ver. Naturalmente o contexto é mudado. Nós substituímos, queremos orar e chegarmos em casa, está tudo resolvido. Mas a gente não muda as armas, a gente não abre os olhos, a gente não escuta Deus, a gente não fecha o olho, a gente não muda como deveria mudar. A gente queria que o mundo fosse diferente. A gente só ora para que o mundo seja diferente. Eu encerro com um áudio que eu recebi, achei curioso e interessante a palavra. Nós oramos para que esse ano de 2016 seja um ano bom. Mas a gente não ora para que nós sejamos pessoas boas em 2016. A gente ora para que o mundo seja bom para os nossos filhos. Mas a gente não ora para filhos bons para esse mundo. A gente ora para que o contexto mude. A gente não ora para que nós entremos num processo de mudança. Senhor, muda a minha casa. Mas dificilmente a gente ora: Senhor, muda a mim. Eu tenho que mudar. Ouvir, abrir olho, fechar olho, muda a arma. Esse é o processo de vitória. E a partir dali, não houve mais guerra. Só há paz. Meus irmãos, que essa palavra faça sentido para você. Porque todos nós temos lutas. Eu travo guerras que nenhum de vocês conhece. Eu sou um homem de dores. Eu sou um homem que contabilizo algumas derrotas. E tenho tentado aprender a mudar armas. Fechar o olho. Abrir o olho. E principalmente ouvir Deus. A minha maior dificuldade é ouvir Deus. Porque eu não paro. A minha maior dificuldade é ouvir. Eu sou um bom falante. Péssimo ouvinte. Porque eu preciso ouvir mais o Senhor.
Se essa for sua luta, porque a gente é bom de oração, a gente só é ruim de audição. Porque Deus quer falar e a gente nunca está pronto para ouvir. Às vezes nem dá tempo. A gente termina de orar, sai correndo. A gente só falou. Você falou com Deus hoje? Um dia eu respondi essa pergunta sim, para um professor meu do seminário. Você falou com Deus hoje? Eu disse, falei. O que foi que ele disse? Nada, só eu falei. Comecei a partir dali a ter uma outra visão de oração. Como Madre Teresa de Calcutá, na sua biografia. Vejo que a senhora ora muito. O que a senhora diz? Diz nada, eu só escuto. E o que ele fala? Diz nada, ele só escuta. O que é isso? Prática da presença de Deus. A gente não precisa estar falando, a gente só precisa estar. E aí ele vai começar a revelar coisas que eu nem fazia ideia. Eu vou conhecer a um Jesus que eu não sabia que existia. A minha vida vai começar a ter uma profundidade que eu não sabia que eu podia chegar. Ele vai me revelar coisas ocultas e secretas que eu não sabia. Ele vai revelar seus sonhos a mim, os seus projetos a mim. Eu terei experiências com Deus que você nunca terá. E você terá aquelas que eu jamais teria. E a gente vai começando a descobrir um Deus fantástico entre nós. Os nossos olhos vão começar a ser abertos. Para muitas coisas eles serão fechados. E as nossas armas mudarão e a paz reinará. Por quê? Porque um povo se dedicou em orar. Que Deus abençoe sua vida. E que a paz reine em seu lar. De uma forma poderosa e fantástica. Vamos pegar esses minutinhos e orarmos? A gente vai agora parar para orar. E a gente vai orar sobre essa palavra. E aquilo que você precisa fechar seus olhos. Aquilo que você precisa abrir seus olhos. Aquilo que você precisa mudar como foco de oração. Quem sabe a partir de hoje você pode ter uma nova forma de orar. E principalmente que o Senhor mude as nossas armas. Que a misericórdia reine em nosso coração. Alguns minutos, depois eu vou pedir que o Marcelo encerre esse tempo de oração, levantando a voz e encerrando esse tempo de oração aqui.